Olá, meus amigos. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu só queria te colocar a par, né? Provavelmente você já está sabendo, mas Sam Young, o autor e líder do projeto Protect LDS Children, que é um projeto que visa proteger menores de idade SUD, né? Por conta dos das centenas de casos de abuso sexual, né, dos quais ele teve conhecimento, enfim, eu já comentei sobre esse projeto com você. Sam Young, ele foi oficialmente agora excomungado da igreja por conta disso, porque ele viu algo errado, ele se levantou contra, né, a autoridade, ele quis defender uma ideia que beneficiaria tantas pessoas que fazem parte de uma população tão vulnerável na igreja, né? Ele foi excomungado porque na igreja é o seguinte: se você não obedece cegamente, faz o que eles querem, pum, eles te chutam para fora, né? Então você tem sim que se sujeitar ao autoritarismo deles, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, porque se você se levanta, é isso que acontece, né? Então, por isso que eu particularmente decidi excomungar a igreja da minha vida quando eu pedi a minha resignação, que eu recebi oficialmente pelo site Quit Mormon em julho do ano passado, né? Então faz mais de um ano que eu recebi a minha resignação. Vou deixar o website na descrição do vídeo porque muitas pessoas me perguntam qual é a melhor forma de resignar e essa é a melhor forma que eu conheço. É um processo gratuito, tá? Mas como eu já falei anteriormente, não se sinta pressionado a fazer isso, tá bom? No meu caso, eu queria excomungar a igreja, porque eu tenho autonomia sobre a minha vida mais do que eles tinham. Então eles excomungam as pessoas desde os dias de Joseph, né? Qualquer pessoa que se levanta contra a autoridade, que desafia a autoridade deles, eles excomungam. Então tá tudo bem, né? Tá tudo bem. As pessoas, coitado, né? Pois é, foi excomungado, que pena, né? Pois é, mas tá tudo bem se a igreja excomunga, né? A tua reputação, pum, vai lá pro chinelo. Então eu excomungo a igreja porque eu tenho o direito de fazer isso, né? A vida é minha, né? Bom, tudo bem. Isso é muito pessoal, tá? Não se sinta pressionado não e por conta da excomunhão de Sam Young, está havendo uma onda de resignações aqui no estado de Utah. Tudo bem. Enquanto nós conversarmos sobre o que nós vamos conversar agora, eu sugiro que você tenha em mente a 12ª regra de fé do mormonismo da Igreja Mórmon Brigamita, que diz o seguinte: cremos na submissão a reis, presidentes, governadores e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Eu sugiro que você tenha isso em mente porque para mim, quando eu era mormon, eu levava as regras de fé como, assim, literalmente, né, ao pé da letra. Eu acreditava nelas, então, se eu tivesse essas informações que eu estou tendo agora, quando eu ainda era membro da igreja, eu não saberia o que fazer com as regras de fé. Na verdade, não só com essa, mas com a grande parte delas, tá? Realmente não faz sentido, não. Então, eles falam uma coisa e fazem outra e ninguém se dá conta disso. Eu gostaria de dar só uma pincelada para você hoje sobre a igreja Mormon fundamentalista, conhecida como FLDS, né? Eu já te falei que o mormonismo ele tem centenas de ramificações. A igreja Mormon fundamentalista, ela é aquela considerada segunda, eu diria segunda mais forte, a segunda ramificação mais forte, eu arriscaria dizer, depois da igreja Mormon Brigamita, tá? Bom, não tem como a gente falar da igreja fundamentalista sem voltar de novo no assunto da poligamia por um momento, tá? As coisas que eu vou conversar com você hoje, eu escutei basicamente de uma mormon fundamentalista independente. Vânia, o que é isso? Fundamentalista independente são pessoas que frequentam a igreja brigamita, aquela que a gente tem aí no Brasil, né? Que é mais popular, pelo menos aí no Brasil. Porém,
eles vivem a poligamia por debaixo dos panos, tá? Eles vivem essa lei porque quando ela foi instituída como sendo uma lei eterna, que não deveria sair da terra até a segunda vinda de Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, assim, você tem os fundamentalistas que moram dentro da comunidade fechada. Depois que o Warren Jeffs assumiu a presidência da igreja, ele instituiu regras muito mais estritas do que antes. Então, hoje você vê pessoas ainda, às vezes, mulheres principalmente, elas se vestem exatamente como pioneiras, elas têm, inclusive, os penteados delas são como os pioneiros usavam, tá? Na época de Joseph. Os homens não podem mostrar os braços, eles usam sempre manga comprida, não podem mostrar as pernas, sempre de calça comprida, tá? E blusa, camisa social, não pode usar camiseta, é roupa de domingo, eles têm que usar o tempo todo. Eu não tenho certeza da gravata, tá? Mas eu sei que a camisa tem que cobrir os braços. Eu tenho escutado entrevista de vários mormons fundamentalistas, inclusive o filho de Warren Jeffs, Roy Jeffs, tá? No podcast da Lindsay Hansen Park, Europolygamy. Já comentei com você sobre o podcast dela. Essa senhora que é uma mormon fundamentalista independente, tá? Ela representa uma grande fatia do mormonismo aqui. Eles frequentam a igreja e tudo mais, como eu falei para você, porém eles vivem a poligamia, eles acreditam no sacrifício por sangue, eles também acreditam que o sacerdócio não deveria ter sido dado aos negros ainda não, esse tempo não chegou, porque afinal de contas está no livro de Mormon, né? O racismo está lá no livro de Mormon, então faz parte ainda da doutrina. Então você vai falar, não, mas peraí, presidente Brigham Young acabou com o racismo, né, e deu o sacerdócio aos negros e permitiu que eles entrassem no templo e tomassem o sacramento em 1978. Acontece que se você olhar entre Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, a declaração oficial número 2 é uma declaração, não é uma revelação. Aquele foi um documento que ele criou para mostrar para o governo que a Igreja Mórmon estava acabando com a segregação racial, finalmente cedendo aos direitos humanos que estavam com força total. Já falamos sobre isso. A construção do Templo de São Paulo teve uma participação incrível, um peso incrível no fim da segregação racial na Igreja Mórmon. Já falamos sobre isso. Mas só estou falando para você de novo, para você entender o porquê que os fundamentalistas ainda acreditam que os negros não deveriam ter recebido os privilégios dos brancos na igreja. Com relação à poligamia, a mesma coisa. Se você olhar ali entre Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, declaração oficial número 1 de Wilford Woodruff, está falando ali declaração oficial e começa com a frase a quem interessar possa. Também foi um documento que ele escreveu para poder falar para o governo oficialmente que a igreja não estava mais praticando a poligamia, tá? Porque o que acontece é o seguinte, o governo começou a fazer mais pressão, tá? Em cima da igreja. Inclusive começou a ameaçá-los de confiscar bens acima de $50 mil, que na época era uma fortuna. Então o governo federal ia acabar confiscando capelas, templos, tudo mais, e se eles não parassem de praticar poligamia. Outra coisa, Utah não seria, como é que fala? Não se tornaria um estado ainda, se eles continuassem praticando. Então eles precisavam, olha só a sinuca de bico em que eles estavam, eles precisavam cumprir a lei eterna da poligamia, porém eles precisavam resolver o problema com o governo, porque senão eles iam perder bens e o estado jamais se tornaria, o território jamais se tornaria um estado. Então eles estavam numa sinuca de bico, tá? Os fundamentalistas, eles levam tudo isso em consideração. Olha a experiência que ela teve. O nome dela é Anne Wilde. Eu vou tentar colocar para você eu não sei se vai ter o podcast ainda disponível, tá? Eu escutei a entrevista dela, John do Lenny Mormon Stories podcast. Mas eu vou colocar o nome dela na descrição do vídeo, caso você queira pesquisar um pouquinho sobre ela, você já vai entender por quê. Que talvez seja interessante você fazer isso.
Ela foi nascida e criada na Igreja Mórmon Brigamita. Foi para a Universidade de Brigham Young na década de 50. Ela encontrou lá um outro jovem Sud, acabou se casando com ele. E como acadêmica, ela começou a pesquisar mais sobre a história da igreja, sobre a doutrina e tudo mais, né? Para ter mais conhecimento. E ela começou a se deparar com discursos de profetas antigos falando que a poligamia era uma lei eterna. Ela começou a prestar atenção em tudo isso, né? E sacerdócio aos negros. Bom, ainda não tinha o sacerdócio. Mas a poligamia pegou. E ela pensou, peraí, mas então a igreja caiu em apostasia. E ela conversou com o marido dela. E começou a mostrar as conclusões às quais ela estava chegando. E falou com ele, a gente precisa viver essa lei. Porque presta atenção, no reino celestial, de acordo com a teologia da igreja, o reino celestial tem 3 subdivisões. Para você alcançar o mais alto grau do reino celestial, você precisa ser polígamo. Você, como homem, precisa ter no mínimo 3 esposas. Mulher, você, se você for ciumenta e não gostar de dividir teu marido com outras, né? Então você não é digna de herdar o mais alto grau do reino celestial. Não sou eu que estou dizendo e nem interpretando mal nenhuma doutrina. Dá uma estudada para você chegar às tuas próprias conclusões, tá? Bom, como o marido dela, de Anne Wilde, não aceitou, ele falou, não, eu não vou viver a poligamia, isso é loucura. Ela pediu o divórcio, porque afinal de contas, você é ensinado na igreja que você precisa obedecer, guardar os mandamentos e tudo mais. Então, assim, eu lembro do presidente Kimball, por exemplo, ensinar que se um dos dois no casal quebrasse os convênios que fizeram no templo, que então estaria justificado haver um divórcio, porque se o cônjuge queria ir para o inferno, ele que fosse para o inferno sozinho. Provavelmente ela tinha essa mentalidade também, então ela pediu o divórcio e falou, não, eu vou viver uma lei maior, porque eu quero ser exaltada no mais alto grau do reino celestial. E a igreja Mórmon Brigamita, ela caiu em apostasia, isso não está certo não. Ela se divorciou e se casou com outro mórmon que vivia a poligamia como fundamentalista independente, tá? É estimado que aqui no estado de Utah, de 3 a 5 casais nas alas pratiquem a poligamia em segredo. Eles não frequentam o templo porque eles não querem ser desonestos com Deus, mas eles estão esperando o dia em que eles vão ter esse privilégio. Então tá. Ela se casou com esse ele que eu não me lembro o nome dele, ele já é falecido. Ela ainda é viva, tá? Mas ele e ela juntos escreveram 65 livros, 65 livros a respeito da história e da doutrina da igreja. Por isso que eu vou colocar o nome dela como é que fala? Na descrição do vídeo, caso você queira digitar e descobrir quais são os livros, né? Você pode ficar à vontade, fica a teu critério, tá? Eu volto já na sequência.